Prepare-se, porque o que vou revelar agora é daqueles enredos que parecem roteiro de filme, mas que, segundo fontes que circulam em bastidores do futebol, pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. E se o que muitos acreditam ser apenas paixão espontânea fosse, na verdade, um plano meticulosamente arquitetado? E se a ideia de que o Flamengo é o segundo time do Nordeste não passasse de uma cortina de fumaça para encobrir uma dominação cultural planejada? O barulho vem das arquibancadas, mas os rumores ecoam em gabinetes, emissoras e grupos fechados de WhatsApp. Hoje, no Vestiário Oculto FC, você vai acompanhar a primeira parte dessa investigação sombria, onde traição, manipulação e nostalgia se misturam em uma trama que pode mudar para sempre a forma como enxergamos a relação entre o Flamengo e a paixão nordestina. Primeira revelação. O discurso de que o Flamengo seria apenas o segundo time no Nordeste pode ser, na verdade, uma jogada de mestre. O truque é simples e perverso. Começa-se como coadjuvante, termina-se como protagonista. Enquanto dirigentes locais vibram com a ideia de que seus clubes seguem sendo os principais da região, os bastidores indicam que esse rótulo de segundo foi cuidadosamente calculado para parecer inofensivo. Afinal, quem se incomoda em dividir o coração com um time que supostamente está em segundo lugar? Só que, pouco a pouco, a fronteira entre primeiro e segundo se apaga, até que o rubro-negro se instala como dono absoluto da emoção. Fontes próximas a campanhas de marketing já insinuaram que essa narrativa foi criada para enganar torcedores e dirigentes ao mesmo tempo. A aparente humildade do segundo esconde a ambição de ser o único. E enquanto os clubes nordestinos brigam entre si para saber quem é o maior da região, o Flamengo vai, em silêncio, ocupando o trono que ninguém percebeu estar vazio. Segunda revelação. Pesquisas de opinião apontam que muitos torcedores no Nordeste se declaram apaixonados por seus clubes locais, mas vibram com intensidade ainda maior quando o Flamengo entra em campo. Esse fenômeno, que para alguns pode parecer apenas coincidência, segundo fontes que trabalham em empresas de publicidade, teria sido induzido. Não é apenas o coração dividido. É uma escolha orientada, moldada, quase esculpida por campanhas que mexem diretamente com a memória afetiva. Em fóruns de internet, circulam relatos de que desde os anos 90, emissoras de televisão foram incentivadas a dar maior espaço ao Flamengo nos horários de pico, alimentando uma geração inteira com imagens rubro-negras. Um ex-funcionário de uma dessas emissoras chegou a afirmar em conversas privadas que a cobertura esportiva foi direcionada porque dava audiência. Só que, segundo ele, a audiência não era o único objetivo. Havia uma estratégia para transformar essa repetição em afeto. A lógica é simples. Quanto mais você vê, mais você sente que pertence. Não por acaso, o Flamengo se tornou um intruso querido, aceito de braços abertos por corações que antes pertenciam exclusivamente aos times locais. Coincidência? Muitos acham que não. Terceira revelação. E aqui vem o detalhe mais sombrio. Supostamente, campanhas publicitárias não apenas exaltaram o Flamengo, mas exploraram algo muito mais profundo: a nostalgia das transmissões de rádio e televisão. Segundo rumores, a aposta foi mexer com a lembrança da infância nordestina, quando a bola rolava no rádio AM e a voz grave do narrador gritava "É do Mengão!", em ondas que atravessavam sertões e capitais. Essa sensação quase ancestral foi resgatada em comerciais que se repetiam em rádios comunitárias e até em jingles de marcas populares. Em algumas cidades, velhas vinhetas foram regravadas com tons modernos, mas mantendo o grito rubro-negro no fundo, como uma espécie de eco coletivo. Um detalhe curioso circula em grupos de colecionadores. Algumas fitas antigas de transmissões esportivas do Nordeste estariam sumindo de acervos locais,
como se alguém quisesse apagar a memória de um tempo em que Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza eram a voz dominante. No lugar, restam apenas as fitas rubro-negras, preservadas como relíquias. Fontes insinuam que isso não é acaso. Seria parte de um esforço para reescrever o passado, implantando a ideia de que o Flamengo sempre esteve ali, sempre foi parte do imaginário nordestino, quando na prática essa presença foi cuidadosamente fabricada. A nostalgia, transformada em ferramenta, se tornou arma para conquistar não apenas a emoção, mas a identidade de toda uma região. Quarta revelação. Há rumores cada vez mais insistentes em grupos de WhatsApp de que torcedores nordestinos são monitorados em pesquisas constantes para medir até onde a manipulação já avançou. Segundo mensagens que circulam nesses grupos, empresas de marketing esportivo fariam enquetes disfarçadas de simples pesquisa de torcida, quando, na verdade, estariam testando o nível de penetração do Flamengo no coração do Nordeste. Prints dessas supostas conversas revelam questionários que parecem inofensivos, mas que escondem perguntas estratégicas. Você vibrou mais com o título do seu clube local ou com a última conquista do Flamengo? Alguns torcedores relatam ter sido abordados mais de uma vez com esse tipo de pesquisa. E há quem afirme que essas informações são usadas para ajustar campanhas publicitárias e até transmissões de jogos. Em áudio que teria vazado em um grupo fechado de conselheiros, um dirigente chegou a dizer: "O segredo não é ganhar título no campo, é ganhar espaço no coração." Se isso for verdade, estamos diante de uma operação que não mede forças em campo, mas sim emoções em escala regional. E enquanto os clubes nordestinos batalham financeiramente para sobreviver, o Flamengo se infiltra como o gigante que mede, controla e molda o comportamento da torcida. Quinta revelação. A pergunta que fica é inevitável. O Flamengo conquistou o Nordeste dentro de campo ou através de um plano calculado de dominação cultural que transformou o segundo time em dono absoluto do coração da torcida? Porque, olhando de perto, a narrativa se encaixa como as peças de um quebra-cabeça sombrio. Primeiro, a falsa humildade do rótulo de segundo. Depois, pesquisas induzindo sentimentos. Em seguida, a nostalgia cuidadosamente explorada. Logo após, o monitoramento constante em aplicativos e redes sociais. E por fim, o resultado. Multidões que se declaram apaixonadas por clubes locais, mas vestem vermelho e preto quando chega a hora decisiva. Há quem diga que esse é apenas o reflexo do carisma de um time vencedor. Outros, porém, enxergam uma manipulação cultural de décadas, disfarçada de paixão espontânea. Coincidência ou estratégia? Sedução ou traição? A verdade é que, para muitos nordestinos, essa relação é quase uma guerra silenciosa entre coração e identidade. E a grande dúvida que paira no ar é: o futebol nordestino resistirá a essa avalanche ou já está entregue a um domínio invisível, arquitetado muito além das quatro linhas? Agora eu quero saber de você. Será que essa paixão é mesmo natural ou fomos todos manipulados? Inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o like e comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto explosivo.